Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Bem-vindos à nossa reunião para levar até você e sua família a declaração de Jesus que está em João 14:27. Dou para vocês a minha paz vos dou. Bem-vindo, inscreva-se, compartilhe, clique no sininho para receber as atualizações. Obrigado a você que se inscreveu todos os dias. Vemos novas pessoas participando desse projeto que não é nosso, ele é de Deus para o seu coração. Maio é o mês da família e nós vamos trazer nesse mês reuniões sobre a família. Vamos falar nesta reunião sobre a família, já estamos falando sobre a família. Aniversariante da semana, nós vamos aproveitar e falar aniversariante do mês, final do mês de abril, porque recebemos depois, dia 16 de abril, tivemos o aniversário de Deraldo. Parabéns, Deraldo, esposo da irmã Denete, feliz aí, Deus abençoe. Já cumprimentei, estou cumprimentando agora mais uma vez. Deus te abençoe aí, te guarde, muita paz, muita saúde para você e a família. No dia 27, o Marcelo de Brito, que é o neto da irmã Denete, também completou aniversário. E dia 28, Moisés Bispo Arantes, filho da minha irmã Débora e do pastor Jurandir. Parabéns a todos vocês, aniversariantes. Tem alguém completando aniversário aí nessa semana, nesse início de mês? Essa semana e semana que vem, escreva aí no comentário e mande para nós e nós faremos a festa na próxima reunião. Gênesis 12:3, vamos abrir a Bíblia na nossa reunião de hoje, na nossa reflexão de hoje, para a nossa reunião, Gênesis 12:3. Diz assim, a Bíblia Sagrada é um texto bem conhecido, dá para decorar. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Senhor Deus e Pai, abençoa essa palavra em minha vida e através da minha vida, da minha família, na vida e na família de todos os meus irmãos e irmãs, participantes dessa reunião, em nome de Jesus. Amém e amém. Título que nós escolhemos, Filhos de Pais têm a família abençoada para abençoar outras famílias. É claro, a bênção que nós recebemos não é para nós guardarmos e ficarmos ali só desfrutando. O Senhor nos abençoa para abençoar. Esse texto de Gênesis capítulo 12, verso 3, é a história do pai da fé, Abraão e a sua esposa Sara. E ele diz, abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E em você todas as famílias da terra serão abençoadas. Eu quero também aproveitar e ler como texto correlato a esse texto, Deuteronômio capítulo 11, verso 29. Porque nesse momento o Senhor Deus fala agora com o povo de Israel, os descendentes desse casal, Abraão e Sara. Toda a família dele está abençoada. E agora como será declarada essa bênção? E o que fazer para que as maldições não aconteçam na vida do povo? Deuteronômio 11, 29 diz, quando o Senhor, o seu Deus, os tiver levado para a terra da qual vão tomar posse, vocês terão que proclamar a bênção no monte Gerizim e proclamar a maldição no monte Ebal. Mas o que significa isso? Proclamar a bênção é muito fácil, é muito bom, é muito legal, claro. Para proclamar também a maldição, o que quer dizer isso? Em primeiro lugar, filhos de pais têm o discernimento das maldições para evitá-las. Sim, quando Deus manda declarar as maldições no monte Ebal, que eram dois montes, um monte de frente para o outro, lá perto do rio Jordão, o monte Gerizim e o monte Ebal. Então, no monte Gerizim deveria ser declarada a bênção, e no monte Ebal eram declaradas as maldições. Então, os filhos de pais, em primeiro lugar, precisam ter o discernimento do que é mal. Sim, isso é importante. Nós precisamos entender, ter o discernimento, conhecer o que é aquilo que realmente vai trazer maldade para a nossa vida e para a nossa família,
para evitar. Nós não precisamos provar o mal para saber que é mal, mas precisamos conhecer. Então Deus fala no texto aí do Deuteronômio todas as maldições para que o povo conheça e não caia nas maldições. O texto de Deuteronômio, capítulo 28, do verso 15 até o verso 68, são as declarações das maldições. E no capítulo 27 de Deuteronômio, verso 13, diz assim: e todas as tribos que estarão no monte Ebal estarão ali para declarar as bênçãos, são essas: a tribo de Ruben, a tribo de Gade, de Azer, Zebulon, Dan e Naftali. Você sabe que eram 12 tribos, como se fosse 12 estados, o povo de Israel todo. Então 6 tribos iriam para o monte Ebal, e essas 6 tribos seriam Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naftali. Essas tribos iriam agora declarar as maldições, para torná-las conhecidas, para servir de alerta, para que o povo, ouvindo as maldições que poderiam vir sobre o povo, evitasse cometer os erros que iriam trazer maldição para o povo, e aí para toda a nação. Em Deuteronômio 26, 46, diz: essas maldições serão um sinal e um prodígio para vocês. Então, olha aí, é um sinal e um prodígio para que os seus descendentes, para vocês, para sempre, porque servirão de alerta, o que eu já disse para vocês, está aí no texto de Deuteronômio 28, 46. Servirão de alerta. Ninguém quer ser amaldiçoado, claro que não. Quando ouvimos sobre os erros que consequentemente trazem maldições, nós os evitamos. É importante, por isso que a Bíblia apresenta para nós os erros e os acertos. De um lado, os erros, para que saibamos quais são os erros que devemos evitar, porque cada erro que cometemos trazem consequências para a nossa vida e para a nossa e choro e lágrimas, consequências tristes. Em segundo lugar, o que significa declarar? Tem que declarar as bênçãos e as maldições? Sim, os filhos e pais conhecem as bênçãos para alcançá-las. Agora sim, chegou a hora boa também. Você quer ser abençoado? Claro. Maldição ninguém quer ouvir. Mas as pessoas estão caindo nos erros que estão trazendo maldições. E às vezes por não conhecer, por não estudar, por não estar alerta. Se você não souber que o sinal amarelo é o sinal de alerta para você parar de atravessar o sinal, vai atravessar e alguém pode vir naquele momento e atropelar. Assim é importante conhecer as maldições, conhecer os alertas, mas também é importante conhecer as bênçãos. E os filhos de pais conhecem as bênçãos, querem conhecer as bênçãos para alcançá-las. E aí o texto de Deuteronômio 28, de 1 a 14, que o Senhor prometeu a Abraão e Sara, e agora ele sistematiza como vai ser essa bênção. Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu te abençoarei a tua descendência. E realmente agora a família de Abraão se torna um país inteiro. E ele agora mostra como esse país deve ser abençoado, como essa terra pode ser abençoada, o que fazer para que as bênçãos aconteçam. Deuteronômio 27, 12 diz: quando vocês tiverem atravessado o Jordão, as tribos que estarão no monte Gerizim para abençoar o povo serão Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. Então você viu que o país estava dividido em 12 tribos. 6 tribos estariam no monte Gerizim para declarar as maldições, que eram os alertas, para que o povo não cometesse. Era importante falar, era importante saber. Todo mundo tinha que saber quais são os riscos, quais são os perigos. Se o ser humano não souber qual é o perigo, ele vai cair no erro, ele vai cair no buraco, sem saber que tem um buraco ali na frente. Agora é a hora das bênçãos. E as tribos, ou os estados que deveriam declarar as bênçãos são estes: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. Deuteronômio 28, 6 diz: vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Oh, como é bom receber as bênçãos, como é bom ouvir sobre as bênçãos. Mas existe um preço.
existe uma busca, existe uma declaração para as bênçãos que todo mundo precisa ouvir também. Existem requisitos para que nós alcancemos as bênçãos em nossa casa, em nossa família, e devemos levar isso para a nossa casa e para os nossos filhos. Em terceiro e último lugar, filhos e pais são abençoados na família para serem bênçãos. Gênesis 12 é o nosso texto básico. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 2 diz, farei de você uma grande nação. Isso Deus falando para Abraão e Sara. O abençoarei, o tornarei famoso, você será uma bênção para os outros. Eu vou te abençoar para que você abençoe todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Porque aqueles que estiverem contra aqueles que estão sendo abençoados por Deus vão sofrer as consequências, naturalmente, porque eles têm ouvido os riscos e não têm procurado usar como alerta os perigos. E não têm procurado e têm seguido em frente. Não têm parado na hora de parar. Não estão em alerta na hora de estar em alerta. Estão procurando os perigos, andando à beira dos abismos e caindo nos abismos, consequentemente. Mas por meio de você, Abraão, por meio de você, meu irmão, minha irmã, que estiver seguindo os conselhos da palavra de Deus para as bênçãos e tomando cuidado com os riscos das maldições para não cometê-las, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Bendito significa abençoado. Concluindo, eu quero ler para vocês, ou contar para vocês a história de um soldado que ele foi preso, ficou num campo de concentração e ainda era um menino quando foi levado para um campo de concentração no tempo da Segunda Guerra Mundial. E ele dá o testemunho dele sobre as bênçãos no meio da maldição. Porque você sabe que a Segunda Guerra Mundial foi uma maldição no mundo todo. E o campo de concentração foi realmente o campo da maldição. Mas olha como Deus abençoa uma família, como Deus abençoa vidas. Ele conta como se fosse uma crônica. Naquela manhã, o céu estava sombrio, enquanto esperávamos ansiosamente. Todos os homens, mulheres, crianças, eram judeus, tinham sido levados até uma praça. Espalhou-se a notícia de que estávamos sendo removidos. Meu pai havia falecido recentemente de tifo, que se alastrou através dos guetos abarrotados de gente, então a transmissão era constante e o pai faleceu. Meu maior medo era que nossa família toda ficasse separada. O que quer que aconteça, Isidore, meu irmão mais velho, murmurou para mim, não lhes diga a sua idade. Diga que tem 16 anos. Eu era bem alto para um menino de 11 anos apenas. E assim poderia ser confundido com um menino de 16 anos. Desse jeito eu poderia ser considerado valioso como um trabalhador. Um homem da SS aproximou-se, botas estalando nas pedras grosseiras do piso, olhou-me de cima a baixo e então perguntou minha idade. Eu respondi, 16. Ele mandou-me ir à esquerda, onde já estavam meus 3 irmãos e outros jovens saudáveis. Minha mãe foi encaminhada para a direita com outras mulheres, crianças, pessoas doentes e velhos. Murmurei para Isidore, por quê? Ele não respondeu. Corri para o lado de minha mãe e disse que queria ficar com ela. Não. A minha mãe disse com firmeza, vá embora. Não aborreça. Vá com seus irmãos. Ela nunca havia falado tão asperamente comigo antes, mas eu entendi. Ela estava me protegendo. Foi a última vez que vi minha mãe. Meus irmãos e eu fomos transportados em um vagão de gado para a Alemanha. Chegamos ao campo de concentração em uma noite e semana após semana fomos conduzidos a uma barraca lotada. No dia seguinte recebemos uniformes e um número de identificação. Não me chamem mais de Hermann, eu disse aos meus irmãos. Chamem-me de 94938.
Essa agora é minha identificação. 94938. Colocaram-me para trabalhar no crematório do campo, carregando os mortos em um elevador manual. Eu também me sentia como morto. Insensibilizado, eu me tornara um número. Logo, meus irmãos e eu fomos mandados para um outro campo de concentração perto de Berlim. Era uma manhã e eu pensei ter ouvido a voz de minha mãe. Filho, ela disse suave, mas claramente. Vou mandar-lhe um anjo. E eu acordei. Era apenas um sonho, um lindo sonho. Mas nesse lugar não pode haver anjos. Havia apenas trabalho, fome, medo e morte. Poucos dias depois eu estava caminhando pelo campo, pelas barracas, perto da cerca de arame farpado, onde guardas não podiam enxergar facilmente. Eu estava sozinho. E do outro lado da cerca eu observei alguém. Uma pequena menina com suaves modo de andar, cabelos cacheados, e ela estava escondida atrás de uma planta. Dei uma olhada em volta para certificar-me de que não havia ninguém me vendo e chamei-a suavemente em alemão. Você tem algo para comer? Ela não entendeu. Aproximei-me mais da cerca e repeti a pergunta agora em polonês. Ela se aproximou. Eu estava magro e raquítico, com farrapos envolvendo os meus pés, mas a menina parecia não ter medo. Em seus olhos eu via vida. Ela tirou uma maçã do seu casaco de lã e jogou-a pela cerca. Agarrei a fruta e assim dei meia volta e comecei a fugir. Mas eu a ouvi dizer, virei vê-lo amanhã. A menina falou. Voltei para o mesmo local da cerca na mesma hora. Todos os dias. Ela estava sempre lá, com algo para eu comer. Um saco de pão, ou melhor, uma maçã. Nós não ousávamos falar, ou não podia demorar. Se fôssemos pegos, seríamos mortos, nós dois. Não sabia nada sobre ela. Apenas um tipo de menina, da roça, de uma fazenda, talvez, e que entendia polonês. Qual era o seu nome? Porque ela estava arriscando a sua vida por mim. A esperança estava naquele pequeno sofrimento. E essa menina, do outro lado da cerca, trouxe-me um pouco de esperança. Como que nutrindo dessa forma, tal como o pão e as maçãs. Cerca de 6 meses depois, meus irmãos e eu fomos colocados em um abarrotado vagão de carvão e enviados para outro campo, na Tchecoslováquia. E eu soube que seríamos transportados um dia antes, quando eu encontrei a menina, que todos os dias estava lá, falei com ela, amanhã não volte nunca mais. Estamos partindo. Voltei em direção às barracas e não olhei para trás, nem mesmo disse adeus para a pequenina menina, cujo nome eu nunca aprendi. Chamei apenas de menina das maçãs. Permanecemos na Tchecoslováquia por 3 meses. A guerra estava diminuindo e as forças aliadas se aproximando, muito embora meu destino parecesse estar selado. No dia 10 de maio de 1945, eu estava escalado para morrer na câmara de gás às 10 horas da manhã. No silencioso crepúsculo, tentei me preparar. Tantas vezes a morte pareceu pronta para me achar, mas de alguma forma eu havia sobrevivido. Mas agora tudo estava acabado. Pensei em meus pais. Ao menos nós estaríamos nos reunindo. E a garota da maçã? Mas às 8 horas da manhã ocorreu uma confusão. Ouvi gritos e vi pessoas correndo em todas as direções através do campo. Juntei-me aos meus irmãos. Tropas russas haviam liberado o campo. Os portões foram abertos. Todos estavam correndo. Então eu corri também. Surpreendentemente, todos meus irmãos haviam sobrevivido. A garota da maçã. Não tenho certeza como, mas sabia que aquela menina com as maçãs tinha sido a chave da minha sobrevivência.
Quando o mal parece triunfante, a bondade de uma pessoa salvará a minha vida. Me dera esperança em um lugar onde havia só maldição. A garota da maçã. Fui levado para a Inglaterra, onde fui assistido por uma caridade judaica. Fui colocado em um abrigo com outros meninos que sobreviveram ao Holocausto e fui treinado em eletrônica. Depois fui para os Estados Unidos, para onde meu irmão Sam já havia se mudado. Servi ao exército durante a Guerra da Coreia e retornei a Nova York após 2 anos. Por volta de agosto de 1957, abri minha própria loja de concertos eletrônicos. Estava começando a estabelecer-me. Um dia meu amigo Sid, que eu conheci na Inglaterra, me telefonou. Tem um encontro. E ela tem uma amiga polonesa. Vamos sair juntos. Um encontro às cegas? Não, isso não era para mim. Mas Sid continuou insistindo e poucos dias depois nos dirigimos para o local do encontro para buscar uma pessoa com quem marcar encontro e sua amiga chamava-se Roma. Tenho de admitir, para um encontro às cegas não foi tão ruim. Roma era enfermeira em um hospital e era gentil e esperta, bonita, também com cabelos castanhos, cacheados e olhos verdes. Nós 4 fomos, então, passear. Roma era uma pessoa com quem era fácil falar e ótima companhia. Descobri que ela era igualmente cautelosa com o encontro às cegas. Nós 2 estávamos apenas fazendo um favor aos nossos amigos. Demos um passeio na beira da praia, aproveitando a brisa salgada do Atlântico, e depois jantamos perto da margem. Não poderia me lembrar de ter tido momentos melhores. Voltamos ao carro do Cid com Roma e eu dividindo o assento traseiro com ela. Como judeus europeus que haviam sobrevivido à guerra, sabíamos que muita coisa deixou de ser dita entre nós. Ela puxou o assunto, perguntando delicadamente: onde você estava durante a guerra? Eu respondi: nos campos de concentração. As terríveis memórias, a irreparável perda, tentei esquecer, mas jamais se pode esquecer a guerra. Ela concordou, dizendo: minha família se escondeu em uma fazenda na Alemanha, perto de Berlim. Meu pai conhecia um padre e ele nos ajudou. Imaginei que ela devia ter sofrido também, tendo o medo como constante companhia. Mesmo assim, aqui estávamos, ambos sobreviventes em um mundo novo. Havia um campo de concentração perto da fazenda. A moça continuou falando. Eu vi um menino lá. Ele jogava maçãs todos os dias. Que extraordinária coincidência que ela tivesse ajudado algum outro menino. Como era ele? Perguntei. Ele era alto, magro e faminto. Deve tê-lo visto todos os dias durante 6 meses. Devo tê-lo visto durante todos os dias durante 6 meses. Meu coração estava aos pulos. Não podia acreditar. Isso não podia ser. Ele lhe disse um dia para você não voltar mais, porque ele estava indo embora para a Tchecoslováquia? Roma lhe olhou, assustada, e disse sim, era eu. Eu estava para explodir de alegria e susto, e inundado de emoções. Não podia acreditar. Meu anjo, não vou deixar você partir, disse a Roma. E na traseira do carro, nesse encontro às cegas, eu a pedi em casamento. Não queria esperar. Ela disse, você está louco? Mas convidou-me para conhecer os pais dela num jantar no sábado seguinte, da semana seguinte. Havia tanto que eu ansiava descobrir sobre Roma, mas as coisas mais importantes eu sempre soube. Sua firmeza, sua bondade, sua bênção, a bênção de Deus estava através daquela vida. Por muitos meses, nas piores coincidências, ela veio até a cerca e me trouxe esperança. Não que eu a tivesse encontrado de novo, eu jamais a havia deixado partir. Naquele dia ela disse sim, e eu mantive minha palavra. Após quase 50 anos de casamento, 2 filhos e 3 netos, eu jamais a deixaria partir. Assim encerra essa crônica desse soldado sobrevivente ao Holocausto.
E eu encerro dizendo: abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Hoje nós somos os sobreviventes, e nós devemos jogar maçãs para aqueles que estão famintos do outro lado da cerca, às vezes na portaria do nosso prédio, tão perto de nós. Jogue uma maçã, dê um pão, um saquinho de pão, um biscoito, alguma coisa. Esses que sonham com a esperança. Você é a esperança. Deus vai trazer esperança através da sua vida. Abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos abençoar? Vamos conhecer as maldições para evitá-las, e vamos conhecer as bênçãos para praticá-las. Daqui a pouco vamos orar, mas antes eu convido você para que pare um pouco. Não vai perder muito tempo. Pelo contrário, você vai ganhar alguns segundos para orar junto comigo, para fazermos juntos a oração para discernir entre o bem e o mal, para conhecer a linha tênue entre a bênção e a maldição, saber os cuidados que nós precisamos tomar para não cair nas artimanhas, nas armadilhas da maldição, e receber e perseguir e buscar as bênçãos do Senhor para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Eu convido você também para copiar o link desta reunião, mandar para os seus queridos. Olha, tem uma história bonita aí, uma história maravilhosa, uma história de bênção, uma história de ajuda, uma história de uma vida que não tinha nada, mas que abençoou outra vida. Vidas que estavam próximas ao holocausto, mas que estavam se ajudando mutuamente, trazendo esperança um para o outro. E a família é a base disso tudo. E a família que abençoa agora se torna também uma nova família para abençoar. Assim pode ser você. Assim deve ser a minha vida. Assim deve ser a minha família. E deve ser a sua família. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, na virtude do Espírito Santo e em nome de Jesus, nós queremos dizer sim ao apelo dessa mensagem. Nós queremos conhecer as bênçãos e queremos conhecer também as maldições. As maldições para evitá-las, os erros para evitar cometê-los, e as bênçãos para persegui-las, para alcançá-las, para praticar os princípios que vão trazer bênção para a nossa vida, para a nossa família e para outras famílias. Ainda queremos interceder a favor de pessoas enfermas nos hospitais, nas enfermarias, CTI em casa. Senhor Deus e Pai, vai abençoando. Abençoa a vacina, promovendo cura, saúde para os enfermos, para aqueles que estão sendo ameaçados pelas doenças tão terríveis. Peço ainda proteção para os trabalhadores nos serviços essenciais. Peço sabedoria para as autoridades, Pai, na administração dos recursos para abençoar. Ó Deus, como eles têm toda em mãos, toda a possibilidade, materialmente falando, para abençoar. Senhor, que eles não se furtem a esse privilégio, a esse princípio. Ó Deus, move as autoridades, como o Senhor moveu tantos imperadores. Move, Senhor, homens e mulheres. A sua bênção seja sobre a nossa igreja, promovendo um avivamento que culmine na conversão de almas e para povoar os céus e para abençoar a nossa igreja. Continua abençoando, Senhor, nosso povo, cada membro em particular. Não deixa ninguém desanimar e traz novos membros, Pai, para formarmos a igreja do Senhor, como o Senhor diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma igreja abençoada para abençoar. Peço a sua bênção e agradeço. Peço por cada família, nesse mês da família, nós estaremos intercedendo junto aos céus a favor de cada família participante da nossa reunião, das nossas reuniões. Nós pedimos a Deus Pai, na virtude do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo, oramos e todos digam amém e amém. Obrigado a você que participou de mais uma reunião para declarar a paz do Senhor Jesus para a família. Neste mês da família, nós estaremos celebrando a família
e abençoando a família em nome de Jesus. Não saia daí porque tem uma bênção ainda, mas eu convido você, peço a você que não se inscreveu ainda, inscreva-se. Clique aí na palavra inscreva-se, compartilhe o link, clique nas atualizações para receber os próximos vídeos. Agora mesmo às 10 horas começa o culto da nossa Igreja Mãe, a primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. E às 18 horas tem a nossa segunda reunião de hoje. 2 reuniões hoje. E você é o nosso convidado especial. Clique no sininho aí que você já recebe na mesma hora a reunião. Às 18 horas entra direto aí no seu aparelho. Uma bênção para você. Em ti serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. E todos digam amém e amém. Um abraço e até a nossa próxima reunião. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.